vamos iniciar uma reunião com a empresa Biguaçu, onde os vereadores têm alguns questionamentos a fazer. Então eu convido para fazer parte da mesa o seu Isaías e o seu Jair. E também quero convidar o representante da Secretaria de Trânsito, o diretor Kleber Correia, faça parte também da mesa. Só que tem que arrumar uma cadeira para o Kleber. Tá bom? Não, pode... Senta aqui, Bahia, bem no lado aqui, depois quando eu pedir um ônibusinho, aí você me arruma um ônibus para mim lá para inteiro. Foram convidadas, né? Foram convidadas. Senta ali, Grito. Seu Isaías, seu Jair, os vereadores aqui entraram com as indicações onde foi solicitada a vinda de vocês aqui para que fosse prestado alguns esclarecimentos, e eu quero perguntar aos vereadores se os vereadores fazem os questionamentos antes ou eles já dão algumas explanações antes do que está sendo feito no sistema de transporte coletivo Iguaçu, se está sendo feita alguma coisa para amenizar a tarifa que a população ela reclama um pouco das tarifas que são um pouco altas, e os questionamentos que vão surgir no decorrer da reunião. Primeiro os vereadores, depois vocês? Tem alguma? Então nós vamos começar com o vereador Lédio, que foi um dos mentores dessas indicações. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, seu Isaías, também o Jair. Prazer poder ter vocês conosco. Cumprimentar também a representante do trânsito, Kleber Correia, e os demais vereadores. Visto o que está, assim, a população tem nos procurado, porque realmente nós somos os representantes do povo e sabe que tudo que acontece no município não é só a empresa, mas Correio, Casan, Celeste, enfim. Esse ano nós já fizemos, o presidente está de parabéns por estar sendo a 5ª reunião que nós estamos fazendo pública, né? Então é uma reunião bastante interessante, e devido à população estar nos cobrando, né, e cobra todos os dias, inclusive a minha mulher, a minha esposa é usuária do ônibus, né, do coletivo, trabalha em Florianópolis, e aí ela sendo esposa de vereador, sabe como é que fica, daí é pior ainda, né? Aí elas xingam e diz que ela não era nem para estar andando de ônibus, enfim, porque pensa que tinha que andar de carro e essa coisa toda. E aí questionam ela a respeito de horário, a respeito de ônibus lotado, a respeito de tarifa, e de tanto ela me incomodar em casa, chegar em casa quase todos os dias, né? Olha, eu não aguento mais, eu vou ter que muda o horário de ônibus, porque de tanto eles cobrarem ela, né? Ela mudou o horário de ônibus, né, para ir para o trabalho, e diz, ó, daqui uns dias eu vou ter que dar um jeito e ir de carro, não sei, ou sair do serviço, porque eu não aguento mais de tanta cobrança. Aí, como é difícil, né, a esposa cobrar diretamente a gente, não é fácil, a gente tem que obedecer um pouco também. Então, devido assim, nós temos sobre horários que tem, e também a população também tem nos cobrado, não é só a minha esposa, mas a população tem nos cobrado sobre o horário e sobre as tarifas, que é assim, a nossa tarifa hoje realmente é uma tarifa bastante alta no município, né, e tem, assim, as pessoas que querem trabalhar em Florianópolis têm uma dificuldade quando chegam nas empresas. A primeira coisa, mora onde? Biguaçu. Se a pessoa já estava qualificada para ter essa qualificação para trabalhar, já automaticamente vai ser desclassificada devido a tarifa ser bastante alta. E também nós temos aqui uns horários de ônibus, como por exemplo na Saudade, que eu sou morador da região, já sabem onde é que eu moro ali. Então, melhorou bastante, tá bem bom, mas assim a gente acompanha o dia a dia e sente que se melhorar um pouquinho mais vai ficar melhor, né? Então nós temos observado ali o ônibus que vai até na Saudade, geralmente eles vêm super lotado, né? Talvez um horário a mais seria melhor, isso nós vamos discutir, claro, vocês vão ter a parte técnica, vocês vão colocar aquilo que vocês acham, nós vamos discutir.
e também um ônibus que pelo menos fosse até ali na padaria Melo, já reduzir, porque aquele ônibus vem socado. Eu tive acompanhando esses dias, mas vem socado, já, quando chega ali no Donato, já o ônibus não tem mais lugar. Então já vem gente em pé à vontade. E também tem uma reclamação que é aqui o ônibus que passaria aqui pelo Vendaval, né, e sairia aqui no BAC, porque geralmente as pessoas estão passando, não sei quantos horários, vocês vão até passar, nós não temos a tabela, que passa ali por dentro, mas só que uma boa parte do pessoal vem aqui na BR, na Paralelo, para pegar o ônibus, né? Eles caminham às vezes, né, 1 quilômetro, enfim, né, às vezes dia de chuva é bastante complicado. Então é uma das reclamações que eu estou colocando aí, e nós vamos deixar aberto agora, né, para que todos os vereadores, né, e vão se posicionar também, colocar suas reivindicações naquelas regiões que eles trabalham. Muito obrigado. Eu penso assim, o Isaías e o Jair, eles podem fazer as colocações nos finais, ou no final eu quero ir respondendo um por um, cada pergunta. Então eu já concedo a palavra ao Isaías para responder o Lédio. E depois, na hora que os vereadores também fizerem as perguntas, quiser alguma colocação, que seja mais breve, não fica muito repetitivo as coisas, gente, tá? Isaías. Bom, boa tarde a todos, né? Alguns vereadores já conheço, a maioria, outros são novos, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer, estou conhecendo hoje. Mas é um prazer estar aqui. Pode ter certeza que a empresa, como trabalhamos em transporte, é nosso interesse transportar pessoas. A gente tem que fazer o possível para realmente transportar pessoas, porque nós ganhamos com isso. Agora tem uns critérios para transportar pessoas, né? Os horários, alguns horários específicos, tem que verificar a total demanda, né? Porque na verdade nós trabalhamos com números, mas na hora do pico, existe a possibilidade de transportar pessoas só sentadas? Não tem condições. Não tem condições hoje em dia. Em qualquer lugar do mundo inteiro hoje, na hora do pico, ou seja, cada comunidade, seus 3 horários, 3 a 4 horários por comunidade, pegam a hora do pico, que hoje é entre 6h15 até 6h40. Fora disso dali, os ônibus não têm lotação. Agora, entre 6h15 até 6h40, que o pessoal está indo mais cedo. De repente, alguns de vocês já desceram lá para Leoberto Leal. O que está acontecendo ali na Leoberto Leal até o centro? É quase 50 minutos. Se não entrou no Leoberto Leal para chegar no centro, demora mais de 50 minutos. Ontem estava demorando 1 hora e pouco, mas ontem foi um caso específico, né? Mas normalmente não está menos de 50 minutos. Então aí o que acontece? Acaba dando esse problema das superlotações em alguns momentos, não tem? Só que na verdade nós consideramos, como é norma do DETER, é claro que é o extremo, né? Por exemplo, 6 passageiros por metro quadrado em pé. Isso é lei. Só que, por exemplo, então um ônibus desses ali que trabalha hoje, é em torno de 89 pessoas que cabem dentro do ônibus. Com 80, tu já vê que a lotação parece que está extrema. Mas na verdade dentro da legislação estaria. Mas só que na verdade nós sabemos, como acabei de dizer agora, é uma judiação do pessoal ficar em pé, 80 pessoas dentro do ônibus naqueles 50 minutos. Se fosse um trecho livre, nós já seria um pouco mais fácil. Melhor, até o povo iria mais rápido, não reclamaria tanto, né? O que eu queria falar aqui do Prado, aqui, na situação do Vendaval ali, até foi o pedido que não encaminhou para mim ali. Até tu falou no pedido uns 400 metros. 400 metros é normal um usuário de ônibus andar pelo menos 400 metros para pegar um ponto, tá? Eu até citei aqui, porque é uma linha via expressa que tu pediu. A linha via expressa é para ser um corredor mais rápido, entrar num corredor central, para ser mais rápido para o usuário chegar. E o atendimento no Vendaval hoje é com a linha Prado. Então, na verdade, se realmente agora é 1 quilômetro, como tu citou aqui, tu poderia até analisar. Agora tem que ver que a expressa, normalmente, ela é normalmente um dos corredores centrais, realmente, para ser um pouco mais rápido. Mais nada que podemos olhar, aquele horário. O que pode acontecer é o seguinte, é que tu desvia ele para entrar ali no Prado, no Prado, logo na frente vai querer que desvie no Carandaí, e assim vai, daí a linha não chega mais lá no ponto final. De 40 minutos vai demorar 1 hora, tem que ver, ter um bom senso ali, né? Mas é possível sim nós fazermos isso, tá? Hoje a média, só para vocês saberem, ó, normalmente é técnico, né? Nós deveríamos transportar 40 passageiros por viagem. Tá? Isso que seria o ideal para uma empresa de onde sobreviver, por renovação de frota, seria quase 40 passageiros por viagem. Hoje a empresa Biguaçu inteira, ela está 33 passageiros por viagem, Biguaçu inteira, tá? Não só aqui no município de Biguaçu. Nós temos algumas linhas aqui, que eu trouxe o que faz parte aqui de Biguaçu, né? No caso do Saudade, estamos com 35,84 passageiros por viagem, não é uma média ruim, né? E a outra que falou era o Saudade, o Prado.
O Prata 33,49. Saudade tem os fundos 36,6. Então não é uma média muito ruim também, tá? Porque isso aqui engloba tudo, final de semana, todos os horários que tem. Como é que é feito isso aqui? Passageiros transportados, catracados, com divisão, quantidade de passageiro para a quantidade de horários que foi feito. E aí dá a média de passageiro por viagem. Entende? Sim. Isso, ali vem 80, mas isso acontece. Aí 1 hora, 10 horas da manhã vem 11 passageiros. Mas vou tirar aquilo lá de 11, de 10 horas da manhã, daí tu fica muito tempo sem horário. O fundo, por exemplo, já é um prejudicado aqui, que ele tem horário 6h35 do centro, depois só 10 e pouco do centro. Quer dizer, quase 3 horas sem um do centro vindo para cá. É um problema sério se torna, né? Porque mesmo sendo com a demanda menor, mas temos que ter alguma opção para o usuário, né? Entende? Mas é como eu digo, nós estamos aqui, foi até bom convidar a gente para vir aqui. Normalmente, tá? Bastante vereadores aí tem o nosso telefone, me liga para mim, pro Jair, com coisas pontuais, temos tentado acertar, bastante, não tive essa oportunidade contigo ainda, mas, e com os outros também novos ali, que a gente, né, acabamos de conhecer, de nós deixando nosso telefone, cada ponto específico daquela região que vocês estão batalhando por alguma coisa, nós estamos à disposição para isso. Vereador Fernando. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a presença do Jair, do Isaías. E as minhas colocações são as seguintes. Se tem como hoje nas áreas altas de Biguaçu, tipo Morro do Ivo, Jardim Anápolis, Morro do Boa Vista, fazer um sistema tipo micro-ônibus, que eu fui cobrador de ônibus e eu conheço o sistema que tem lá no centro, de Morro da Cruz, Morro da Queimada, Morro do Quilombo, Serrinha. E se tem como fazer essas linhas de micro-ônibus aqui para atender esse pessoal que mora mais no alto, que é um sacrifício, eles têm que descer. Eu acompanho direto gente subindo com sacola. E hoje os nossos morros, como o do Boa Vista, está todo com calçamento, com concretagem. O morro lá no Prado, na Saudade, também estão uns morros bem acessíveis. E se tem como a empresa Biguaçu fazer um projeto para atender essas comunidades. E também outro ponto também que eu queria fazer essa pergunta: não tem como a Biguaçu fazer parte do sistema integrado de Florianópolis? Tipo, pessoal que trabalha nos ingleses hoje, um exemplo, ingleses, Barra da Lagoa, gasta 25, 20 reais para se deslocar daqui até lá. Se Biguaçu não tem como fazer parte desse sistema integrado. Era só isso, só, esses meus dois questionamentos. O segundo questionamento ali é a questão que lá é operado pela linha municipal de Florianópolis. Dificilmente, hoje não se consegue. Nós não conseguimos ir uma linha hoje de Biguaçu para UFSC, por exemplo, direto. Não conseguimos. Temos que parar no terminal de lá municipal que transporta, tá? Hoje a gente já tentou, porque já houve esse pedido há anos atrás aí de fazer um Biguaçu UFSC e não conseguimos. Só para vocês saberem, até um tempo atrás ali, até o Jardim Atlântico UFSC, que nós operamos, que é uma linha municipal da Prefeitura de Florianópolis, ela tinha cortado. Tinha que chegar no centro, parava no centro e baldeava os passageiros, e ia ser atendido daquela maneira. Depois de tanta pressão dos alunos, voltaram atrás e a UFSC hoje funciona. Entende? Mas de Biguaçu até a UFSC não conseguimos. Então eu vejo bastante dificuldade em nós conseguirmos essa parte de integração hoje, tá? Isso não quer dizer, tá, que a gente tem ouvido aí nos jornais, na mídia ali, que a luta é bem grande aí no poder público, aí nessa parte ali de fazer a região metropolitana. Professor Isaías, e essa dificuldade esbarra onde? Na Prefeitura de Florianópolis. Na Prefeitura de Florianópolis. E a questão do micro, só para completar, não tínhamos pensado nisso, vou ser bem franco contigo. Nesse momento, para um micro, para nós ir até o centro de Florianópolis, não teríamos pensado. Nós teríamos pensado no micro, nessa interno aqui dentro, ali, nesses projetos que existem. Aí nós teríamos pensado no micro. Uhum. Na verdade hoje em Florianópolis trabalha cobrador.
Nos micro trabalha cobrador. Só nos micro executivos que não tem cobrador, porque o sindicato não deixa trabalhar sem cobrador. Na minha época era o motorista, Agora cobrava e... não conseguimos trabalhar só com micro. Mas no serviço municipal, que fazemos uma integração, aqui nós tínhamos pensado no micro ali. Agora, direto, não tínhamos esse pensamento, mas eu vou levar isso para a empresa, com certeza. Vamos tentar então ver. Tem uma possibilidade, então, sim. Sim, com certeza, pelo menos para estudo, te dar um retorno, com certeza nós vamos fazer. Então tá bom, então. Tá. Obrigado. Vereador Zé Brás. Boa tarde a todos, né? Agradeço a presença do representante da empresa. Eu sou do tempo, na condição de vereador, do tempo em que o ônibus passava pela BR-101 era o suficiente, porque as pessoas se aproximavam da BR. Mas a cidade mudou. A primeira vez que eu fui vereador foi em 88, não faz tantos anos assim, mas a cidade, para vocês terem uma ideia, em 88 tinha 12 mil habitantes. Depois, logo em seguida passou para 20 e hoje estamos com mais de 70, né? 60 e pouco, 70. E a cidade se expandiu, se espalhou. Eu tenho aqui, por exemplo, quero deixar com você uma indicação que foi aprovada nesta casa por todos os vereadores, que eu fiz a pedido de uma comunidade de Fundos, aquela região ali, para ter uma linha de ônibus que passe por ali, que vá destino a Florianópolis, mas que saia na BR lá por Serraria, lá perto da João Luiz Duarte. Bom Viver, que passe ali pela Homero de Miranda Gomes, ali perto do CTG, Fundos e vá, né? Então eu queria deixar com você, esse é um pedido para ser estudado, eu queria deixar. E no mais, dizer também da minha preocupação com as linhas circulares, as linhas internas do município. Isso que o vereador Fernando falou seria um complemento do trabalho de linhas circulares, mas eu ainda acho que tem muita gente morando no Bom Viver querendo vir para Biguaçu, mas ele é convidado a ir para Florianópolis, porque as opções de ônibus que ele tem é para levá-lo para Florianópolis e não para trazer para Biguaçu. Aqui tem 4 agências bancárias, tem INSS, tem Casan, tem Celeste. Muitas vezes ele quer vir aqui resolver um problema, mas ele não tem uma opção de ônibus. Então eu acho que as opções internas de mais linhas circulares, eu gostaria que a empresa se empenhasse no sentido de melhorar esse atendimento. É a minha contribuição. Só para dar um retorno sobre as linhas municipais de Biguaçu, realmente hoje é o seguinte, tá? Elas não são rentáveis, elas operam no prejuízo total, mas por quê? De repente pode ser até porque falta o costume do pessoal vir para cá. O pessoal vai dizer, o Bom Viver, que é uma das melhores linhas de Biguaçu, Bom Viver Biguaçu, ela dá 16,6 passageiros por viagem. Eu tenho aqui a Encruzilhada com 8. O Circular Biguaçu tem 10,36 e a Estiva tem 15,89. Então nenhuma chega até 20 passageiros por viagem. Então quer dizer, na hora do pico ali dá seus 70, 75, vendo aquela média, aquele horário escolar lá. Aí depois... Mas o que acontece? Costume de repente, pode ser aqui, às vezes a gente questiona, nós temos um transporte, vamos botar a linha para depois dar o usuário, mas se a gente não fizer isso, às vezes, a gente sabe que é pouco horário. De repente o usuário, como tu tens muita pouca opção, pode ser que ele não venha, né? Só que nós também, como existe um custo, nós também não deixamos deixar horário com 8, 10 passageiros, também é difícil, né? De repente aquele serviço municipal ajudaria bastante. Trazer o povo para Biguaçu, esse integrado municipal, que existe um projeto ali que está andando bem melhor, bem mais rápido ali, provavelmente. O que depende desse serviço municipal aqui, desse projeto depois, né? Nós poderíamos ter alguma hora, de repente, apresentar melhor esse projeto ali. Hoje o seguinte, se nós não tiver uma conexão também, que tu consiga ter confiabilidade do terminal ali, que a previsão é fazer ali no Janaína ali, para ir até o centro, aí vai dar problema, porque não vai. Indo para o centro, tudo bem, o usuário chega ali, pega o ônibus e vai, né? Mas o retorno, que tu tem que esperar o cara vir do centro para seguir nos bairros. Aí tu solta o ônibus, 5 minutos depois o outro chega, porque não tem via, não tem um corredor exclusivo, não tem a via expressa. Nós estamos lutando bastante para que tenha umas vias exclusivas na via expressa. Porque vocês estão sabendo que existe um projeto na duplicação da via expressa, mas nesse projeto não está incluído ter um corredor de ônibus. Não está. Até seria, né, excelente se os vereadores aqui de Biguaçu nos ajudassem a verificar junto o governador Raimundo lá, porque não tem. Entende? E era comentado por DENIT e tudo mais, não sei se agora vão incluir, porque tem bastante gente batalhando nessa parte ali, para nós conseguir um corredor ali na via expressa ali. Porque também o que acontece? Tu imagina o usuário aqui, pega o usuário da Saudade, chega aqui na Janaína, tu vai baldear o usuário, não na hora do pico, porque ele já vem notado, tu vai baldear, caro se baldeia fora do pico, porque normalmente no pico não dá, né? Mas aí vai baldear, vai trocar de ônibus, vai embarcar em outro ônibus,
para não ganhar nada de tempo, ou muito pelo contrário, de repente perder tempo ainda, né? O tempo de deslocamento. Ele tem que ganhar alguma coisa, o usuário, ele tem que ser, senão não atrai ele para o centro. Então, essa aqui eu vou verificar, dou um retorno por escrito para ti. Vereador Marconi. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do Jair e do Isaías. Já ouvi muito falar do Isaías, mas não conhecia pessoalmente. Estou conhecendo agora. Isaías, eu tenho alguns questionamentos para fazer, vamos pôr por parte. Primeiramente, eu só queria fazer um comentário em cima daquilo que tu falaste. Que hoje o ideal para manter uma empresa renovando a frota, tal, seria 40 passageiros, né? Média, por viagem. Média, né? Isso para ter um excelente lucro, para conseguir trocar frota, etc e tal. Vocês trabalham com a média de 34,5, 35 passageiros. Tá bom, né? Tá mais ou menos. Não, mas tá bom, né? Tipo assim, Então vocês conseguem uma concessão, não sei nem por quanto tempo 20, 25 anos, aí não sei, para ter esse privilégio de fazer esse transporte do pessoal. E obviamente são empresas que visam lucro. Mas a concessão tem o bom e tem o ruim. Né? Sim. Então, obviamente, vocês vão trabalhar com 70 passageiros em algum horário, 8 na estiva, como tu falaste. Por isso que mantemos. Mas se chegasse nos 20, também, na média, também daria para trabalhar, talvez não trocaria tanto a frota, né? Então, só estou fazendo esse comentário que dá para usar um bom sensozinho, a empresa também ceder alguma coisa e facilitar a vida dos nossos usuários, que é a grande reclamação que nos chega todos os dias, né? Então, diante disso, eu quero fazer uma pergunta para ti primeiro. Em que pé que está essa situação desse transporte integrado nosso aí? Que hoje nós temos quanto? 55 horários de ônibus em Biguaçu? No município, né? No município? É 55, é isso? Não, mas assim, eu não tenho certeza. As 4 linhas, né? Eu não tenho certeza. O Castelo anunciou muito isso aí, e o Kleber aí quando era secretário, que ia passar de 50 e poucos horários para 300 e alguma coisa, com todo esse transporte integrado. Em que pé que isso se encontra hoje? Olha, veja bem, isso ali o que estava pendente primeiro era o terreno. Nós tínhamos que conseguir o terreno, porque nós tínhamos o terreno ali, a empresa Biguaçu tem um terreno perto ali do Ampessan, atrás do Ampessan, mas ele era fora de mão para tu fazer um transporte desse porte ali, porque quando tu vinha do centro, quando tu vai do bairro para o centro, ele até fica na mão, chega ali, entra aquele pedacinho e ele voltava. Mas quando tu chegava do centro para o bairro, tinha que vir no viaduto do Janaína, voltar lá no nosso terreno, depois passar por trás lá do Bom Viver, para tu sair no Janaína, tu imagina, tu ia perder 12 minutos a mais no transbordo ali. Daí o usuário nenhum não ia aguentar. O usuário não dá para ir parte negativa para o usuário, tem que ir para frente. Ele, se não de voltar, não funciona com o usuário. Hoje em dia a empresa fechou com o terreno ali perto do Queires, que é perto daquela madeireira ali, que fica bem perto do túnel, né? Aí, agora está pendente duas coisas. Uma é a construção, né? Porque na verdade a empresa também tem que ter financeiramente para construir, porque na verdade teremos parceria com a prefeitura para tentar construir o terminal e tudo mais. Mas não estamos conseguindo, tá? Na verdade, provavelmente a empresa ela tem que trabalhar uma parte financeira ali, buscar dinheiro para fazer isso. O Kleber também tem participado bastante nisso dali. Ele sabe até mais do que eu, porque ele teve numa reunião agora recente, né? Se quiser dar uma... O Kleber Correia diretor de trânsito, ele vai dar alguns esclarecimentos dos 50 para 300 linhas. Né? Boa tarde a todos. Então, em relação a esse assunto, é um assunto já que a gente está discutindo isso, os vereadores têm conhecimento disso há mais de 3 anos. A gente está lutando por essa implementação do interbase urbano, que o projeto está praticamente pronto. Tivemos uma reunião na semana passada, eu, o prefeito Castelo, mais o Toninho, que é o daqueles, mais o Léo e o Carlos Henrique, que não está aqui presente hoje. E tratando da seguinte forma: o primeiro passo vai ser a limpeza do terreno. O terreno já está constituído, a área fica aqui no Janaína, perto da casa do vereador Nino ali. Exatamente. Então vai ser feita a terraplanagem do terreno. Então a área já foi adquirida. Aqueles comprou a área e cedeu 10 mil metros quadrados para a Infratur fazer o terminal. Aqueles também vai fazer um investimento muito grande ali, vai trazer toda a sua parte de... Vai construir ali um prédiozinho para explorar comercialmente, enfim, um negócio muito bacana. Então esse projeto está vivo, ele não morreu, muito pelo contrário. O grande objetivo desse projeto, na verdade, é baratear a passagem. Nós vamos conseguir fazer isso internamente. E detalhe, sem subsídio da prefeitura, porque hoje Florianópolis e São José já estão subsidiando as passagens.
Os vereadores aqui sabem, têm conhecimento disso. Então, é um projeto amplo. Na verdade, ele vai passar de 55 linhas para mais de 400 horários, né? Então, é um projeto bem amplo, que vai beneficiar toda a comunidade do município de Biguaçu. Teremos hoje passando por todas as comunidades, praticando um preço único, que inicialmente vai ficar em torno de R$ 2,50. E esse terminal troncal, que vai ficar perto da casa do vereador Nino, o passageiro vai até ali, salta e pega, você vai para o norte, faz o transbordo, paga a diferença de passagem. Então, é um projeto que está sendo conduzido pelo Marcos Neto, com uma pessoa lá de Curitiba, que está pronto, o projeto está pronto, e é questão de meses para a gente implantar, né? Mas, como falou bem o nosso representante da empresa aqui, isso gera custos. Então, o terreno está resolvido, a empresa de infraestrutura sim vai construir o terminal, vai construir, já adquiriu mais de 18 ônibus novos, objetivando justamente isso. Agora, recentemente, adquiriu mais 12 ou 14 ônibus novos, 15, né? 15, já pensando nisso, né? Então, a empresa e o município de Iguaçu está trabalhando no sentido de dar essa condição para o município permanecer aqui no município. Nosso objetivo é fazer que compre, que venha, permaneça no nosso comércio, incentivar, enfim. Então, não vai ser por falta de horário que o município deixará de vir ao centro de Biguaçu para fazer suas compras, né? E assim sucessivamente. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. O projeto está bem adiantado, né? É da Biguaçu. É. Não. Na verdade, assim, gente, eu só quero dizer o vereador. Só um minuto só, Cleber. O vereador Marconi fez o questionamento, o diretor de trânsito, o Cleber está respondendo. Olino, você anota num papelzinho, a hora que chegar na sua vez, aí você diz em cima da pergunta do voluntário, eu quero perguntar isso, vai ser assim. Mas eu quero fechar, só para eu tenho essa mesma dúvida que ele tem, só para finalizar. Esse terreno, tu falaste que foi doado para a prefeitura, não? Esse terreno era da Infratur, a Infratur vendeu uma negociou, parte e aquele cedeu 10 ou 20 metros quadrados para fazer o terminal troncal. Então, o terminal está pronto, é muito lindo por sinal, vai ficar um negócio muito bacana. Mas ficou acordado que a Infratur, que a Biguaçu, a Biguaçu vai construir o terminal. Vai construir. Eu sei qual completar aquele negócio hoje é 55 horário para 300 e poucos, vou te explicar o que acontece hoje. O que aconteceria nesse terminal? Tu vai dali até o Janaína, por exemplo, se tu vai do Janaína até Florianópolis hoje, é 40 minutos, não é normal, tá? Fora do pico dá 40 minutos. Dali até o terminal, daria 7 minutos, então o que acontece? Esse ônibus vai e volta várias vezes. A opção para o usuário, isso se torna bem... E para nós também, o custo se torna menor, né? O que tu faz fora do pico hoje? Tu vai no Janaína, vai até Florianópolis com 20 passageiros, por exemplo. O que aconteceria ali? Tu viria até ali, voltava a pegar mais, e ali embarcava no articulado e ia 100 passageiros dentro do articulado. Então é isso onde acaba ganhando a empresa também, né? Da forma como vai mais ser. horário nos bairros, mas é isso onde se torna, de 55 para 369. Mas da forma como vai ser feito, isso é que interessa, porque na verdade, às vezes, o que desestimula a pessoa a sair de casa? Saber que só vai ter um ônibus daqui a 2 horas. Por exemplo, onde eu chego agora, eu moro na região norte, moro em São Miguel. Tá? A maior reclamação do pessoal em São Miguel é que os ônibus vêm e retornam aqui no Prado. Principalmente os ônibus que vêm do centro de Biguaçu. Tá? A reivindicação deles hoje grande. Até, claro, que eles façam, que o ônibus que vem, esse que vem do centro, que faça o retorno em São Miguel, vai pela Praia de Baixo, ali, onde mora muita gente hoje, e que faça o retorno lá no viaduto de São Miguel. Eu já vou um pouquinho mais além. Se vocês fizerem o retorno ali em Tijuquinhas, ali, melhor ainda, vai abranger mais uma comunidade grande. E isso eu acho que não é um empecilho muito grande, vai andar aí 7, 10 quilômetros, em torno de 10 quilômetros a mais aí, e vai atender uma parcela grande da população. É uma reivindicação que eu quero fazer, depois quero ver contigo essa possibilidade, que tu anote aí, que leve. Na verdade eu não fiz indicação de nada dos pedidos da comunidade, porque como vinha para a reunião aqui, eu deixei para fazer pessoalmente para vocês aqui. Tá? Então, um dos pedidos é esse, tá? De estender esses ônibus, principalmente que vêm do centro, em vez de retornar no Prado, como vocês fazem, que vão até São Miguel, pela Praia de Baixo ali, e retornem ou em São Miguel, ou quem sabe algum horário retorna em Tijuquinhas, né? Ou talvez outros ainda, onde eu vou chegar agora, até Areias, né? A prefeitura queria, só vou dar um exemplo, queria fazer uns cursos lá em Areias de Cima, e a grande dificuldade é que os professores não tinham carro. E à noite,
Os horários de ônibus à noite até são bem poucos, não sei dizer, mas acho que até 8 horas da noite. Tem 22 e 55 do centro. E depois tem umas 22, isso mesmo, 11 horas, uma coisa assim, um horário muito espaçado. Tá? Então, o pessoal que trabalha nos restaurantes aqui, que moram naquela região, então acho que teria que estender alguns horários intermediários aí, que fosse até nessa comunidade norte, que atendesse. Se a gente for ver ali aquela região norte hoje do nosso município, deve estar em torno de 5 mil habitantes. Se não tiver mais, tá? Se somar ali daqui de São Miguel até Areias, que abrange São Miguel, Tijuquinha, Jardim Carolina, Cachoeiras e Areias, são 5 comunidades que deve dar em torno de 5 mil ou mais habitantes, tá? Então, e isso vai também talvez fazer com que as pessoas utilizem e aumente um pouquinho a tua média de passageiros por ônibus aí. Por que eu falo para ti? As pessoas se desencorajam. Não saem de casa porque não tem horário, sabe que você vai ter que pegar um ônibus para Florianópolis, vai ter que voltar às 22 horas. Para voltar até Areias, entendeu? Então essa é a reivindicação da comunidade, tá? Eu gostaria que tu levasse, principalmente essa de levar até Tijuquinha ali, que já vai atender uma boa parcela, tá? Principalmente nesse horário que eu falei que vem do centro, que é o pessoal que vem do centro, que pega esse ônibus, eu não sei quantos horários tem por dia também ao certo, mas somente nessas linhas que vem do centro, que vai até nessas comunidades, que passa por ali tudo, tá? Outra coisa é a possibilidade de um ônibus de Biguaçu, São José, Palhoça, e mais horários. Eu acho que isso até já existe, eu acho, uma linha, né? Uma linha Biguaçu-Palhoça. Uma linha, né? Biguaçu-Palhoça, né? Mas é um horário de manhã só isso? E outro à tarde? Não... Essa é compartilhada com a empresa. É compartilhado. Nós fizemos 2 horários de manhã e a Jutu faz 2 também, e 2 à tarde, e a Jutu faz um ao meio-dia, 11h45 e meio-dia e 15 daqui. Mas é outra reivindicação, porque o hospital regional é muito utilizado, sabe disso. Muita gente também trabalha em Palhoça e São José hoje, tá? Então seria um adianto para essas pessoas não ter que pegar em 2 horários, ainda mais para quem trabalha que pega no horário de pico. Daí não, sabe que também, né? Então se pudesse incluir algumas linhas a mais nesses horários aí. Deixa eu ver se não falta mais nada para me pedir para ti aqui. Não, vamos aproveitar a oportunidade, a gente cuida deles aqui, não pode esquecer de nada. Esses horários eu já falei do integrado e tal. E aumentar um pouco o circular que tu falaste, que tem 10 passageiros de média aí, né? Mas realmente, enquanto não se faz esse transporte integrado, cara, tem que dar mais um pouquinho de prejuízo para a empresa, eu acho aí. E botar uns horáriozinhos a mais aí, para ajudar o nosso comércio local, para ajudar as pessoas. Hoje, o município cresceu, como falou o vereador Braz antes aqui, a gente já tem muito serviço na cidade. Tem a UPA 24 horas, né, o atendimento melhorou, o hospital está saindo aí. Então a gente precisa conseguir transportar as pessoas dentro do município com mais agilidade. Eu acho que, eu não sei nem quantos horários tu tens hoje aí de circular aqui dentro também, mas as pessoas reclamam que tem dificuldade de horário, tá? Então esse é mais um pedido para te incluir mais alguma linhazinha para nós aí também nessa hora de circular. Era isso. Kleber, pode concluir teu... Só voltando a falar do Interbarras e urbano, esse sistema de transporte também vai beneficiar diretamente toda a comunidade, toda a comarca do município. Ou seja, Celso Ramos, Antônio Carlos e até a própria Tijucas vão sofrer redução dos preços das passagens, mais de R$1. Pessoal, que é muito importante a implantação desse sistema. E dizer também que a empresa Infrotur, paralelamente, também está desenvolvendo um projeto, a Biguaçu, desculpe, está desenvolvendo um projeto de a implantação do amarelinho. Vai ser um preço diferenciado, mas com micro-ondas novos, zerados, muito bom sistema de ar-condicionado, não sei mais o que, mas está em estudo essa questão. Já me apresentaram esse projeto, eu achei muito bom. Aquelas pessoas que querem maior conforto para Florianópolis, enfim, vão ter essa opção também no futuro, né? E nós agendamos já uma reunião para o dia 20 de maio para já discutir o segundo passo. Então já está marcado lá na própria Aquiles para a gente discutir essa questão. Então o negócio está caminhando, não está parado, é uma cobrança constante do prefeito Castelo. Ele exigiu isso, batendo na mesa, tem que sair esse projeto, e vai sair, porque esse projeto está pronto. O projeto que começou hoje, já começou há 3 anos atrás, quando eu era ainda secretário daquela pasta, porque hoje a secretaria, infelizmente, está em processo de extinção, até onde eu sei, que é uma pena para o município, porque a secretaria realmente ela é importante, não importa quem seja secretário, mas ela tem que ter comando, e está sem comando. Está sendo tocada pelo diretor-geral, mas com o secretário, geralmente, com certeza a coisa estaria muito melhor. Mas está em curso, é uma realidade, vai ser uma realidade no futuro bem próximo. É isso que eu tenho para dizer e obrigado pela oportunidade.
O vereador Manuel José de Andrade. Senhor presidente, em nome do Isaías e do Jair, eu cumprimento vocês. Isaías, eu quero perguntar se havia possibilidade de você, o Bom Viver, o ano Bom Viver, o ponto final dele ser lá na Via das Torres. Nós podemos lá dar uma olhada para ver. Hoje, É o seguinte, mas o pessoal quer ir para onde? Para ir para o centro, por exemplo? O centro. Porque o Porque pessoal só da Venda Torres já existe porque uma o linha pessoal- Avenida das Torres, tá? Não, mas tem um pessoal Tem que bastante vem pelo horário, Bom Viver, inclusive. que vem pelo Bom Viver, que nunca, que passa pelo, e às vezes querem até a Avenida das Torres. Tem um monte de gente que mora ali depois da padaria, que sobe aquele morro lá, não tem aquela fazer. Ah, tá, eles descem antes do trecho. Isso é uma pergunta que eu quero deixar para você tentar resolver. Segundo, o ônibus Via Express, ele para aqui no shopping. E depois ele não havia possibilidade de fazer um ponto de parada ali na avenida, na geral lá embaixo? Na Via Expressa não, a Polícia Rodoviária não autoriza. Não tem jeito, né? Só se tivesse um Nem- recuo. Nós já nem pedimos se para ele- fazer um recuo, mas E se ele for por baixo ali? Na marginal, e subir lá perto do Big, um monte de gente que trabalha no Big, salta, cai e vai de pé. Não tem como. Vários ônibus ali, vários ônibus já estão passando por baixo, eles estão orientados quando tiver passageiro ali, qualquer local ali eles param. Não param. Não, mas eles Não, estão orientados. Aí eu- só bem, pedir eu- o horário, eu CD é ali difícil. direitinho. É difícil pegar uma, mas Pergunta ali me pro seu falaram passageiro. que Uhum. que era bom você Fazer uma daí, orientação, não tem orientar problema. o motorista. Tá. Fizemos ali, marca ali direitinho o horário ali, que a pessoa pega e a gente orienta o motorista, não tem problema nenhum ali. Ali perto do Big, naquele desvio, porque ali o que acontece? Eles desviam ali justamente para sair do congestionamento em cima, que se torna mais rápido. Inclusive tem alguns que param até lá na Ivo Silveira, na Presidente Kennedy ali com a Ivo Silveira, ali na esquina da Scarduelli. Então a gente até orienta que pode parar, já que a Estrela não questionou, né? Então eles estão orientados a parar. Não, é 3 perguntas que eu falei. Mas aí, e havia a possibilidade de botar um ônibus no Bom Viver, que faça Florianópolis um domingo à tarde ou um sábado à tarde, pelo menos um horário. para ir para Florianópolis? É. Não? Mas tem vários. Não, lá domingo não tem nenhum. Do Bom Viver É, para para Florianópolis? Biguaçu. Ah, para Biguaçu. Aí teve que ver. Havia possibilidade Na de... verdade, vou explicar para ti, tá? Nós fizemos uma vez um teste aí, nós botamos não no domingo. Eu sei. Nós botamos no sábado, lembra? Aí Eu sei que é... permanecemos eu me 90 lembro, dias eu me aí, lembro não, que você já teve, não tive e foi êxito. difícil de manter ele. Mas Porque- tu terias um horário específico assim para... Principalmente 1 hora da tarde, 1h30, que saísse de Bom Viver e voltasse 5 horas, mais ou menos, 5h30. 1h30 do Bom Viver, Isso, e é. retornaria de Biguaçu para lá, que 5 horas da Porque tarde? tem um monte de senhora que vem sempre na igreja aí, domingo à tarde. Negócio Veja bem, tá? Nós fizemos uma vez, até inclusive a pedido do Kleber, nós fizemos uma vez a pedido do Kleber no sábado, tinha desde a manhã até a noite, o último horário 18 horas. Sim. Não carreguemos 10 passageiros, experiência 90 dias. Eu sei. Eu sei. Nós dizendo, havia a possibilidade de dar uma atenta. Deu, vereador. Sim. Só para responder ao vereador. Fala. Coincidentemente, hoje de manhã a gente teve uma reunião para tratar desse assunto, para aumentar o número de ônibus no final de semana. Não é isso aí? Ô Jair, mas isso aí faz parte do prejuízo da empresa. É o que eu digo, se botar uma circularzinha a mais, vai atender. Tá bom, vereador, tá bom. O vereador Manuel, está satisfeito? Não, só mais uma. Tá. Pois aí, e não tem como baixar um pouco essa tarifa nossa daqui à cidade 4,20? Não tem como. Na verdade, a questão da tarifa, eu vou te explicar, tá? Quem faz esse cálculo não é a empresa, são o DETER, tá? Ela está dentro de um patamar 4 e ele que faz esse cálculo aí. O que acontece no DETER é o seguinte, nós alimentamos o DETER com todos os dados, ou seja, passageiro transportado, quilômetro rodado, ele pega direto, que hoje em dia é sistema eletrônico, vai direto para o DETER, e lá, quando chega a cada ano, né, ele faz os cálculos tarifários deles, com o custo do pneu, o gás do combustível e tudo mais. Só a folha de pagamento nossa é 102% de arrecada. O nosso motorista, então, né? Tudo bem que estão reivindicando isso e estão conseguindo, né? Mas o custo do motorista cobrador nosso é alto, não é baixo não. 62% da folha de que se arrecada é a folha de pagamento. Tá E, bom, então. e 19% é o diesel. Esse é hoje Tá bom, gente. os dois problemas das empresas de ônibus, né? Mas é... Eu quero parabenizar vocês dois por vir aqui dar uma atenção a gente aí. E eu quero pedir o presente que eu preciso me retirar, que eu tenho compromisso agora. À vontade, vereador. O vereador Ednei.
Boa tarde, Isaías. Boa tarde, Jair, presidente. Boa tarde a todos os amigos vereadores. Eu tinha feito uma indicação para vocês sobre as linhas que partem de Florianópolis. Eu tenho casa em São Miguel também, né? Moro aqui no centro, mas tenho casa de praia em São Miguel. E alguns moradores de lá, principalmente pessoal mais de idade, solicitando que os ônibus que viessem de Florianópolis para Celso Ramos, para Palmas, eles não passam por dentro de São Miguel, né? Eles passam direto pela BR. Então, e vocês me explicaram aqui, eu recebi agora, o Cleber me entregou, está valendo, eu quero até parabenizar vocês, porque, como o senhor falou no início, né, vocês trabalham com números, né, e a gente não tem esses números, então quando o pessoal vem reclamar, a gente não sabe do... Inclusive aí o 8 passageiros era índio, ali, os índios que moram lá de cima à esquerda ali. E não paga passagem ainda, né? Não, mas sobe... Não, pagar eles pagam, na verdade, é o oposto do, se for passar por baixo, fica pior para eles. Então, foi o maior número que deu de passageiros, foi um dia que deu 8. Mas aí eles moram no lado esquerdo. Ednei, sem contar que pra baixo é pior. Eu fiz parte dessa pesquisa aí, sem contar que quando o cobrador anunciou que tinha a possibilidade para pedir para passar por baixo, os passageiros já queriam até avançar nele. Que o pessoal que está, o usuário que está, a maior lotação hoje é de Tijucas para lá, de Tijuquinha para lá. E o que é que acontece? O pessoal quer rapidez no transporte, já é longe o destino deles, que é Governador Celso Ramos ou Palmas. E aí qualquer 5 minutinhos que perde ali, muita lombada, é um transtorno enorme, principalmente sem contar que de novembro, final de novembro até final de fevereiro, a gente é obrigado a tirar os ônibus Biguaçu, Palmas, São Miguel e Estiva de baixo, porque não tem como ônibus passar, devido ao congestionamento do movimento enorme das praias. Então, eu queria só completar, que nós fizemos esse levantamento ali, mas se tiver algo específico que alguém te pedir lá na comunidade... eu vou levar isso aqui para eles também, mostrar, tirar uma cópia para cada um, seja um horário específico, alguma coisa, nada que a gente... Claro. Porque também para o usuário dentro do ônibus, veja bem, tu vai a 70 por hora em cima da BR, nós autorizamos 70 por hora. Tu pegar e fazer um desvio para ir a 20, a 15 por hora ou 30 por hora e não descer ninguém, olha, o usuário dentro do ônibus, ele faz loucura, porque se descer alguém, justifica, entende? Então, apenas para justificar isso aqui... Se tiver algum pedido exclusivo de um horário que der para nós trabalhar em cima dele e tentar... A ideia do vereador Marconi que deu, de pelo menos alguns ônibus, fazer o retorno lá em São Miguel, que vem de Florianópolis, já ajudaria, acho que já se encaixaria para esse pessoal aqui também, né? Às vezes até alguma desinformação ali, porque também tem a linha São Miguel que sai de Florianópolis, que passa direto ali por dentro. Essa linha justamente a gente já colocou por dentro, justamente para favorecer aquela comunidade ali, tá? Então tá. Não, tem mais. A outra reivindicação, também sou representante do bairro Vendaval, e ali o pessoal também me procuraram, que aí tem, principalmente nos horários de pico, tem pouco, os ônibus quase não entram em Vendaval, e hoje o bairro Vendaval cresceu bastante também como fundos, como todo o Biguaçu, né? Então nos horários principalmente de pico, de manhã cedo e no final de tarde, os ônibus quase que não... O pessoal às vezes tem que se deslocar lá de dentro, eu sei que não é um trajeto tão grande, mas às vezes tem gente que mora lá em cima na cooperativa, no Adelino Guedes, então já dá quase 1 quilômetro até a BR, né? Então eles estão reivindicando mais horários nesses horários de pico, principalmente das 6 da manhã até as 8, 9 horas da manhã e depois no final da tarde, né? Então as minhas... Eu até ia falar um pouco do preço das passagens, mas como vocês já falaram que não é com vocês, é com o DETER, né? Então hoje eu acho que é viável, quem tem carro, por isso que está dando essas filas na BR, eu acho que o pessoal do Biguaçu vale a pena tu ir de carro pro centro do que de ônibus, porque tu gasta, com passagem tu gasta menos de combustível do que o valor da passagem que tu gasta, claro que vai gastar com estacionamento lá, então eu acho que esse é um dos motivos que dá essas filas também, que contribui para essas filas, né? Então as minhas considerações eram só isso, senhor presidente. Vereador Nino. Presidente, só dando retorno. Posso falar? Ó? Fala. Vossa Excelência me permite falar? Permite. Agradecer a presença, que eu tenho que me retirar. Tá. Mas Vossa Excelência está muito bem educado. Tá bom. Vereador Nino. Só reforçando ali, Nino, só dando. Ali, tu sabe que o bairro Vendaval, a gente até inclusive colocou a linha Prado a passar pelo Vendaval, onde foi muito pedido ali do pessoal do sindicato rural, né? Então o que é que a gente fez? Para favorecer aquela comunidade do Vendaval e até inclusive do Morro Boa Vista, né? Que é onde eram umas pessoas muito carentes que estavam necessitando que o ônibus subissem até lá. A gente pegou o ônibus do Prado, entrou no Vendaval, ali perto do sindicato rural, né? Sai lá na Major Livramento, sobe o Morro Boa Vista e desce ao lado do Campo do Baque.
Tá? Então aquele pessoal do Morro Boa Vista também foi atendido pela linha do Prado, tá? Então, mas isso não quer dizer que a gente pode dar uma olhada nos horários, né? Uhum. Senhor presidente, senhores vereadores, Isaías, o Jair, que bastante tem nos atendido, aí, principalmente velório, né, Jair? É o quebra-galho da gente aí, sempre que eu precisei como vereador e fora também eu fui bem atendido. Tinha as colocações aqui, as minhas colocações, uma delas era justamente aquele transbordo ali atrás da minha casa ali, que hora já foi citado, eu creio que está em andamento, e eu acho que não pode demorar, porque isso, Kleber, eu e o vereador André, a vereadora Salete e o vereador Nassete, na gestão anterior, nós participamos da reunião lá contigo, com o nosso amigo lá também, e foi muito batido no perímetro eleitoral. Inclusive tem matéria, tem jornal, e muito tocante no que se torna Biguaçu vai melhorar. E agora passou o perímetro eleitoral e a coisa não aconteceu, Kleber. Então isso já estava bem adiantado com a reunião que a gente teve lá contigo. E a coisa morreu por ali, passou o perímetro eleitoral e acabou. E a gente comentou muito nas comunidades, principalmente no Janaína Bom Viver. Depois eu passo a permissão do presidente. Com essa colocação dentro dos bairros, a gente tocou muito, Janaína Bom Viver vai melhorar bastante, porque vai ter esse serviço, o transbordo vai ser aqui para nós. Então a gente trabalhou muito em cima disso também. E depois passou, o pessoal cobrou da gente. Que tem? Era só política, era só campanha, entendeu? Então por isso que eu acho que esse projeto não pode morrer, também não pode demorar muito não, gente. É coisa para ontem. É coisa que já foi tocada, já sabe os custos disso tudo. Mas como já foi comentado, eu vou ficar por aqui, somente fazer a indicação do que eu participei da reunião com o vereador também. Eu, no tocante aqui, cada um tocou aqui nas suas regiões, eu não podia deixar de tocar na região do Janaína, e o Jair tem conhecimento disso, como a gente fez aquela linha pela barreira do Germano. O que está acontecendo, Jair, e tem conhecimento, aquele ônibus que sai, os primeiros horários, da frente da capela do Jardim Janaína, quando ele chega lá, com aqueles prédios que construíram lá no lotamento de Nápoles agora, o pessoal lá não tem mais condições. Qual é o que a comunidade está precisando, que eu conversei com o pessoal? É que um horário saia dali, de manhã, vamos supor, 6 horas sai dali, os 6h10 sai de lá. Porque quando ele sai dali, todo o pessoal do Janaína da Tancredo Neves vão esperar o ônibus, pode ver que a fila maior é na frente da igreja, 6 horas. Eu já fiz isso e já fiquei ali observando. O pessoal vem tudo ali porque vai sentado. Ele não vai esperar o carro retornar. Quem vai no bar do Palica ali não vai esperar o carro ali. Ele caminha até na igreja, pega sentado. Aquele pessoal de cima já não pega mais o ônibus sentado. E isso, o que é que a comunidade está precisando? E eu acho que dá para fazer. É só botar em negrito ou não. Esse sai da capela e esse sai lá do Nápoles, lá do final da rua Antônio Alberto Correia, subir na rua Domingos Antônio Zimmermann e desce de novo na Almério Miranda Gomes. Esse seria que vocês vão assim dar uma melhoria muito grande para aquela comunidade. Maluxo. Não, eu acho assim, porque se bem que ele pegou ali, ele vai até lá, todos os ônibus vão até lá, mas um específico de lá para cá, para pegar aquele pessoal do Almério retornando. Essa seria uma das colocações. E depois também uma outra que eu vou fazer uso e vou encaminhar pessoalmente. São algumas citações que eu tenho que fazer, mas primeiro eu quero a documentação na minha mão, para depois encaminhar para a empresa Biguaçu. Seria essa colocação que eu gostaria que, e até o Kleber também pediu no seu subrico. Tá, Nino, só em resposta ali, é o seguinte, o problema das comunidades é o seguinte, é tu tirar algo que ele já tem. É complicado. Porque, não, tu tá tirando, ele tá indo sentado no lado de cá, no lado da barreira. Ele vai em pé, porque quer dizer, um horário aqui, um horário lá. Então uma comunidade vai resolver o problema? Vai, mas essa outra já ia sentada hoje, tu tá tirando dela. Então, tu sabe comigo, porque para começar teria que ter as duas comunidades para concordarem, sabe que não é fácil. O certo seria, não, fácil de resolver seria, né? Assim, bota um horário lá, mais um horário na tabela. Mas existe um certo custo para ele, se desse botar, não é um só, né? Porque não seria só um horário, porque normalmente, como eu te falei, normalmente no lado do pico ali tu pega 3, 4 horários. É difícil tu resolver uma situação dessa aí, porque hoje, olha, ele vem, vai lá, ele não está super lotado, ele vai ter que vir em pé.
Só que daí tu vai inverter a posição ali, é complicado. Não é fácil, sabe que eu já te convidei, não é fácil. Não, eu até, dentro da discussão, eu vejo que não é tão difícil. Eu vejo assim, ó, se um vai sair dali, se ele vai sentado no horário de 6h10, ele sabe que o 6h20 não vai sair dali, ou ele vai vir para o 6h10 para ir sentado, ou ele vai para o 6h20, para 6h30. Entendeu? A gente já conversou com o pessoal da Barreira de Germano, a gente conversou bastante sobre isso. Inclusive eu estou lá. Veja bem, para nós, empresa, isso aí para atender não tem dificuldade nenhuma. Eu vou sugerir a duas comunidades. Tranquilo. O único problema é assumir a bomba de quem vai Isaías, ficar pra comunidade. eu vou conversar com as associações de moradores, eu vou sugerir com a Barreira de Germano, que é a mais prejudicada nesse caso, como você está falando aqui de ônibus, e também o DINAP, ali o pessoal da Homero. Ali no salão da igreja para a gente conversar esse detalhe, tá? Aí, específico ali, tá. Vamos tentar ou então até é diferente, decide junto às duas comunidades qual o horário que vocês querem que saia lá do colégio, lá dos prédios. Pronto. Queremos esses 3 horários aqui. Só que a hora que chegar qualquer tipo de reclamação, encaminhar para a associação de moradores, a associação que pediu. Até para a gente não sair, porque quando está tudo certinho, o pessoal vem, né? Hoje funciona sem reclamação, mas... Vereador Wilson. Boa tarde a todos, especialmente a nossos visitantes. A gente quer agradecer, já que pontualmente a gente faz as nossas solicitações e, felizmente, se tem uma coisa que funciona para nós, vereador, é a empresa Biguaçu, entenda as nossas solicitações. Não estou aqui falando em termos de tarifa de ônibus, eu estou falando simplesmente do serviço. Mas eu queria solicitar que o pedido que o vereador Braz fez, daquele requerimento que entregou a você, é que ele passasse pela Júlio Teodoro Martins, passasse pela UPA, entrava na Avenida Nova, Jorge, vai pela Miguel Livramento, porque... acredito que esse ano ainda deve o hospital funcionar. E atenderia a nossa UPA, atenderia o hospital, atenderia o Vendaval, que o vereador aqui pediu, e fazia uma linha só por dentro que não passaria pela BR. Ela começaria na Miguel Livramento, lá no hospital, passaria pelo Vendaval, Major Livramento, passaria Vendaval, Major Livramento, vinha na Avenida, vinha na UPA, pegava a Júlio Teodoro, Almeida Miranda Gomes, saía lá em cima na... ia terminar lá na Pascoalina da Costa. Avenida das Torres. Só por dentro. Só por dentro. Não, mas seria uma linha municipal. Seria só até Bom Viver ou até Florianópolis? Não, até só Bom Viver. Só até Bom Viver. Só para atender Bom Viver. E a segunda, quando também o vereador Maneca não está aqui, que isso já é um pedido também de muitos e muitos vereadorinos. Quando nós ali no Bom Viver nós tivemos o mesmo problema também. Porque antigamente o ônibus ia até na Indil. E agora já nós queremos que ele vá até em cima na Avenida das Torres. Nós tínhamos antigamente o mesmo tipo de problema. Mas graças a Deus, com a quantidade de linha que colocaram já no Bom Viver, já está sanado esse problema. Mas o vereador Maneca não está aqui, mas também que ele falou, e eu queria até acrescentar, se não der para ir, já como falado com o Jair, até no final da Avenida das Torres, que vai até na 1º de maio, entra na Francisco Cardoso, vai na 1º de maio, retorna, eu acho que isso aqui ali, né, Rafael, vai já ajudar bastante. Porque leva um pedaço da Francisco Cardoso, entra na 1º de maio, vem na Pascoalina e faz o retorno. Eu acho que isso ali já resolveria. Também a possibilidade do ônibus de Sorocaba de dentro, que passa pelo Beco do Bepão, se queria uma forma, porque que passa pelo Colégio Estadual e faz o contorno e sai ali na Ponte da Madeireira. Também é possibilidade. E também um ônibus, isso é a sugestão, que saísse da Sorocaba, entrasse na fazenda de dentro, passasse no Limeira e ia para Três Riachos. Só ir de volta, não descia. Fazia aquele trecho, pelo menos, para teste, 2, 3 vezes ao dia. Que eu acho que ali tem muita gente que pede que eles não, durante o dia eles não têm horário de ônibus para se deslocar, por exemplo. Porque vindo da Sorocaba para a fazenda não tem um ônibus específico. Deveria ir na fazenda de dentro, Limeira, São Mateus e São Marcos, fazer só internamente. Tá? O outro que o vereador Maneca também já pediu outras vezes, e outros vereadores já pediram, é o ônibus do centro de Biguaçu, que passasse também, não pela BR-101, mas por dentro dos bairros, né, que fosse até o hospital regional, que é a nossa referência hoje, pelo menos que tem que pegar 2 ônibus e até no centro, presidente.
E depois vai pegar lá e voltar. Então tem que pegar 3 ônibus. Ele leva 2 horas para chegar no hospital regional. E passa o horário. A possibilidade de um ônibus que passa no hospital regional, pelo menos em horário de visita. E final de semana. Essas seriam minhas considerações. Agradeço a vocês todos. E mais uma vez agradecer pelas coisas pontuais que realmente vocês dão uma atenção muito grande. Muito obrigado. Vereador Necunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor Jair, senhor Isaías, Emi Correia, nosso ex-vereador. Ontem nós colocamos 2 indicações na casa. Uma foi o ônibus via fundos, como cada um dos vereadores falou de um bairro. Eu vou falar de onde eu nasci e vivo até hoje. Então, o ônibus via fundos, ele está super lotado. Isso aí é claríssimo, claro, nos horários de pico. Então, não vou concordar muito com a média que o senhor fez, porque nos horários que realmente não é de pico, automaticamente a população já está trabalhando. Então, eu gostaria que fosse verificado um aumento de horário na linha de pico entre bairro Fundos, Carandaí, loteamento Irene, onde o bairro a gente vive, Magali, né? Vivemos aqui. Então, esse horário realmente é muito complicado. Eu já vi que eu já presenciei, já fui até o centro de ônibus só para realmente analisar. É complicado. E uma outra indicação que a gente fez foi uma linha de ônibus no loteamento Bela Vista. Haja visto que o bairro cresceu, realmente é populoso, e a população tem que se locomover até a panificadora Martins para pegar o mesmo ônibus, linha Fundos, Carandaí, loteamento Irene. Automaticamente o bairro teve vários empreendimentos, como vocês sabem disso, e o aumento das linhas de ônibus estagnou. Um outro pedido que eu gostaria de fazer para vocês é que a linha de ônibus via Fundos não viesse até esse viaduto aqui, tendo em vista que é via Fundos. Ele iniciasse, como você falou também, que em torno de 400 metros você pode se locomover, que passasse pelo aquele antigo túnel do Furacão, como todos nós conhecemos, pegasse a Cônigo Rodolfo Machado, passasse na frente da UPA, que é a Júlio Teodoro Martins, ou Quintino Bocaiúva. Por quê? As pessoas que moram próximo do cemitério, eles estão sendo obrigados a vir até a BR pegar o ônibus, porque o Via Fundo está lotado. Nós que moramos lá no final do Via Fundos, você pode pegar um dia, todo dia está lotado. Então é uma reivindicação, tem essas 2 indicações ontem, eu quero ser breve. Uma outra colocação que eu queria fazer, que o senhor já colocou, mas eu também, se for possível, nosso presidente, fazer um pedido ao DETER, um questionamento, o porquê Florianópolis, ingleses, custa R$ 2,70. Biguaçu, Florianópolis, R$ 4,20. Aí eu posso até te responder agora. Certo. Nós fizemos uma municipal da 6 km, a linha Jardim Atlântico, Aracis ali, é 2,70. Nós vemos 6 km. 6 km só. Certo. A nossa municipal infraestrutura, as viagens das nossas linhas são 6 km, a mais que dá é o Jardim Atlântico, que dá 8 km, e paga os mesmos 2,70. O problema é que aqui o usuário dali do estreito, ou lá da estrela lá, paga, subsidia esse custo ali das outras lá. Esse ali foi... E tem mais, tá? E tem mais. E há o subsídio da prefeitura de 28 centavos por tarifa. Não, é um subsídio que é pago, mas eu estou aqui novamente não concordando. Eu acho inviável, não, tá? Mas eu gostaria que vocês analisassem essas 2 linhas de ônibus e esse local do Furacão. Então, eu ia até ter avisado do Furacão ali, até seria bom, porque na verdade até o André está aqui, ele não era vereador na época, sim, presidente do orçamento participativo, era isso, né? E na época íamos fazer isso, nós íamos atender. Mas em reunião o pessoal não quis. Na época, eles não algumas pessoas pediram dos fundos, e na hora, em reunião do orçamento participativo, o pessoal decidiu não fazer. Então pode ser que o pessoal esteja reivindicando de novo, porque para nós é possível. Pessoal dos fundos? Na época foi, me lembra? Eu tinha certeza. Aí alguns que participavam do OP, porque quem mora nos fundos, automaticamente... Não, eu não estou aqui discordando de você. Quem mora nos fundos, meu Deus. O ônibus vem até Biguaçu para ir para os fundos. Automaticamente chega lá lotado. Vai ser breve. Para nós não faz diferença. Para nós não faz diferença. Mas esse dos fundos aí nós podemos verificar de atender o Furacão. Nós ia atender na época. Hoje também há possibilidade de atender. Não tem nada que
A não ser que depois tenha alguém reivindicando ao contrário, que se manifestar ao contrário, a gente volta a conversar. Claro, só um complemento, porque essas pessoas que pegam o ônibus próximo da UPA, pegam na BR, sentido centro do Biguaçu, e as pessoas que estão lá no cemitério são obrigadas a se locomover para a BR, tendo em vista que os ônibus chegam lotados lá. Obrigado. Você vai fazer o levantamento, vai entrar em contato contigo e vamos divulgar na comunidade. Vamos ver se achar que alguém se manifestar tem que contra, ser, obrigado. vamos fazer. Tem que ser bem comunicado isso aí, sabe por quê? Fazer um comunicado bom, porque hoje pode ficar ali naquele ponto de fonte oposto ali, muito estudante pega ali o ônibus para se deslocar para os bairros, então tem que ser uma coisa bem avisada ali. Mas nada que para nós não importa, sabe? Para nós não importa, para nós tanto faz, o importante é a comunidade estar bem ciente. Vereador André. Boa tarde a todos. Jair com visual novo, né, Jair? Fazia tempo que não via. Isaías, boa tarde a todos. Falando assim um pouquinho do sistema de transporte em Biguaçu, eu acho que tem que ser revisto. Já foi comentado aqui por diversos vereadores, eu sou o último a falar hoje, praticamente. Quais são os ônibus, quais são os bairros que tem morro que vai ônibus? Eu acho que só Boa Vista. Tem que rever a situação. Só Boa Vista. Três Riachos lá, todos os morros vão. Não, olha aqui em torno do centro do município, o único bairro, a única comunidade que hoje tem ônibus no morro é Boa Vista, não me falha a memória. Outro sistema que a gente observa, que está registrado nessa casa no primeiro mandato, nessa tribuna está registrado, eu discordo completamente de o ônibus passar só na marginal da BR-101. O ônibus hoje não está indo ao encontro do passageiro, e o passageiro está indo ao encontro do ônibus. É muito distante, a maioria dos locais é distante. Na minha opinião, o ônibus tem que entrar no bairro. Devido ao crescimento que está, tu observa o bairro Fundos, quantos prédios, né, Cunha, que está sendo construído, Bom Viver, e o que está sendo ampliado. Geralmente, o que mais passa de horário de ônibus, eu acredito eu, é na marginal da BR-101. Dentro dos bairros, poucos horários. Então eu acho que tem que se rever isso aí. Não sei se, quem sabe, essas linhas que passam na marginal começar a entrar no bairro. Por exemplo, linha Prado, algumas passam pelo Vendaval. Quem sabe aumentar essa linha do centro, da marginal, Prado, Vendaval, Boa Vista e assim por diante. Eu acho que tem que entrar no bairro, Jair e Isaías. Outra situação aqui, que tem que ser breve por causa do tempo, eu solicitei, quem sabe, até uma reunião já no ano passado, dia 24 de abril de 2012, com o DETER, para esclarecer alguns fatos. Contrato com a empresa Biguaçu, mais horário de ônibus, roteiro de ônibus e preço de passagem. Eu fiz essa solicitação em 2012, só que até hoje não veio resposta do DETER. Vocês não têm nada a ver com isso, é claro, mas eu estou registrando aqui porque eu acho que cabe ao DETER responder muita coisa para a sociedade de Biguaçu. Muita coisa mesmo. Se as coisas hoje realmente, claro, não está tudo ao alcance de vocês, eu sugiro ao presidente da Câmara, o vereador Manuel Ayrton Pereira, que faça essa reivindicação novamente, que é para o DETER vir aqui explicar algumas situações para nós. Eu fiz solicitação em 2011, dia 29 de agosto, criando linha circular, Santa Catarina, Alto Biguaçu, Rússia e Alemanha. Todas essas comunidades hoje, elas vivem dos horários de ônibus de Antônio Carlos, é isso? Estou reivindicando isso porque eles pagam um preço mais caro de passagem, menos horário, uma linha circular seria justo para essas comunidades. Vou deixar em mãos aí para a empresa. Solicitei também a criação de uma linha circular em 2011, dia 29 de agosto, também para as comunidades da região norte, desde São Miguel até Areias de Cima. Ou linha circular, ou ampliando essa linha da marginal, que o vereador Marconi falou, até São Miguel, não. Então até Areias de Cima, para atender toda a região de Biguaçu. Ou linha circular, ou ampliando essa nova linha. Criação de uma linha, aqui foi falado também, mas eu já fiz solicitação, vereador Wilson, em 2009 e 2011. Linha Biguaçu, Hospital Regional, vereador Wilson. Já fiz esse pedido diversas vezes. E esse ano novamente, em 2013. As pessoas vão visitar seus parentes, seus amigos lá no Hospital Regional, final de semana, durante a semana, ou ficar de acompanhante, e não tem horário de ônibus.
nós temos que ir até Florianópolis para depois voltar para São José. Acho que é uma coisa meio ao contrário. Então eu estou solicitando também essa nova linha. Não sei se cabe a empresa Biguaçu, Jair e Isaías. Se não for vocês, o DETER vai ter que nos dizer qual é o caminho. Porque eu já estou 4 anos aqui, eu quero aprender. Para quando eu sair daqui a gente dizer que aprendeu alguma coisa, né? Não ficar só na dúvida e só reivindicando. A linha Biguaçu-Palhoça já existe, seria os horários específicos. Mas para chegar lá próximo do hospital regional, naquela região ali. Não passar pela BR-101 também e ir para Palhoça. Eu me refiro próximo ao hospital regional. Porque quantas pessoas hoje são atendidas no hospital regional, quantas pessoas ficam de acompanhante, visita, e trabalham naquela região também. E por fim, a criação de uma linha que o Isaías falou no início da reunião. Uma linha ligando Biguaçu à Universidade Federal de Santa Catarina. Já foi comentado que tinha uma linha do Estreito à Universidade Federal, não sei se é a empresa Biguaçu. Então, eu quero solicitar também aqui em Biguaçu, tem muitos estudantes que hoje utilizam, estão estudando na Universidade Federal, e eu acho que é muito importante, porque quem estuda, né, sabe quanto é cansativo, como é difícil para conseguir aquele diploma. Além do aprendizado do dia a dia, a viagem, a distância, o custo que a pessoa está estudando, não está trabalhando. As famílias de Biguaçu não são pessoas ricas para estar bancando todo estudo, então também muitos trabalham e estudam ao mesmo tempo. Eu acho que a criação dessa linha também será muito importante. Também não sei se cabe a empresa Biguaçu, mas se não couber, eu queria que você já me informasse hoje, se possível, para eu buscar o caminho. Acredito que vocês possam colaborar com todos esses pedidos, Isaías. E depois tu pode passar a palavra, ou passar a devolver para o presidente, para vocês me dar uma resposta e a gente procurar o caminho certo se a gente não estiver fazendo o caminho correto nesse momento. Mas assim, tem muitos pedidos já no primeiro mandato, nesse, e Biguaçu tem que ser todo revisto na questão do transporte, na minha opinião. Foi falado muito na eleição, vereador Nino, foi muito bem lembrado, de 300 horários de ônibus, era uma coisa de outro mundo, todo mundo ficou encantado, acabou a eleição, já fazem 6 meses e não se falou mais no assunto. Está se voltando a falar hoje. Então a gente tem que cobrar, não só antes da eleição, durante, mas depois também, para a coisa acontecer. Porque a comunidade está solicitando, está esperando aquela proposta, aquela promessa de campanha. Dessa forma eu vou passar a palavra para vocês. Muito obrigado. Não, sobre a linha essa de Biguaçu Universidade ali, André, sugiro que tu faça o pedido diretamente na Prefeitura de Florianópolis, porque é ela que não autoriza nas linhas intermunicipais a passagem do terminal T100. Ela não autoriza. Então, tu puder fazer esse pedido... Não, a Prefeitura Municipal de Florianópolis não autoriza as linhas. Porque dentro do município de Florianópolis, onde é que vai as linhas, é a Prefeitura que autoriza. Se vai no T100, se vai no terminal Cidade, ou se vai lá para a rodoviária, o DETER não... É a Prefeitura. Então, ele não autoriza seguir em frente com uma linha intermunicipal. Entendeu? Se tu puder fazer esse pedido diretamente da Prefeitura de Florianópolis, vamos ver o que eles vão te responder, pelo menos. Presidente, só para mim esclarecer uma dúvida. Mas assim, a linha estreita, que é a Biguaçu que faz, em Flotur, ela vai até a universidade. É só com uma linha municipal. Mas quem... É a linha Florianópolis. De Florianópolis. Que você vai ter que quando começou o terminal integrado, como eu falei antes, eles suspenderam. Depois retornou de tanto pressão dos alunos, aí voltou a operar, no final do ano passado, no ano retrasado, ela voltou a operar novamente. Se puder fazer esse pedido direto lá, as demais solicitações não, pode ser conosco. Sobre esse do Biguaçu Palhoça ali, o que eu poderia, André, eu falar com o Renato, que é um dos responsáveis da Jotur, porque vai alterar o itinerário que segue ali, dentro de uma parte dele ali, é compartilhada conosco, e nós, Biguaçu e ele, a fazer esses horários. A linha existe, teria que alterar o itinerário, quando chega no viaduto do Forquilinha, entrar lá, dar o balão e voltar. É possível fazer, não é um transtorno ali. Mas isso eu vou ficar no compromisso com a tá? E veja mas aí eu vejo lá direitinho horário de visita para horário específico, né? Temos que saber quais horários. Mas isso eu até aconselho o seguinte, isso finais de semana, agora dia de semana para fazer entrar debaixo do viaduto aí sem possibilidade. Dia de semana não tem muito movimento, muita mas normalmente ele vai entrar, não vai sair mais. Não é na hora do pico, o hospital não é hora do pico, é fora do pico, né? Normalmente mas agora tá terrível agora. Mas tá bom, mas vou ficar no compromisso. Senhor presidente, eu só queria complementar as palavras do vereador André e uma pergunta para o meu entendimento. O vereador Nino citou ali, por exemplo, do Janaína.
tá? Para ele ir até na igreja, depois aí cresceu o bairro, foi um pouco mais lá em cima. Por que que o senhor não vai, sobe e não volta mais? Ele já não pega, já não desce ao Miranda Gomes, já sai e vai embora, já atende ao médio Miranda Gomes, porque o problema da Almédio Miranda Gomes, ali da João Domingos Irma, até lá no bar do Pedrinho, eles têm que ir lá embaixo pegar o ônibus. Por que que ele não vai, sobe, faz atendimento, sobe pelo Janaína, a pessoa embarca, passa nos prédios, desce ao Almédio Miranda Gomes, sai na BR? Por quê? Por que que tem que tudo direcionado a paralelo ou a BR-101? A marginal é a BR. Exemplo desse, por exemplo, aqui do... Vai contra o Nino esse pedido. O vereador Ney Cunha também falou. Ele vai lá, sai carrega, então ele pega, já sobe, vai para o Almédio Miranda Gomes, já desce, sai dentro do Janaína. Por que que tem que ir pela... Isso é meio entendendo. Por que que é só BR marginal? Por que que nós não tiramos? Até por causa do acesso, o problema também do fechamento da BR, por que que não vai e já sai de frente fazer o rodízio? Para nós seria um sonho. Então é o Nino ali. Para nós seria um sonho. Eu gostaria, senhor presidente, só de cumprimentar. O Wilson, quando ele sobe na Baía do Germano, ele vem até o Homero. Ele indo até na Antônio Beto Correia, Vani Correia. Não, mas ele pega os passageiros da Vani Correia, da Antônio Beto Correia, entendeu? Da José Delfino de Souza a Domingos. Então, se ele continuar para o Bom Viver, esse pessoal da Domingos da Silva, na frente do mercado do Ofertão, e aquele outro pedaço de trás. Não. Aí o pessoal. Não, gente, olha aqui, porque o ônibus ele sai da igreja. Aí aquele pessoal está aqui para cima até na BR, ele espera ele fazer o retorno para ele pegar eles. Vereador Nino, o que eu quero dizer, para que ele fazer o retorno? Se na hora que sobe já carrega, já vai carregando e lá pega o Almédio Miranda Gomes. Mas o início da linha é na igreja. Porque é o Almédio Miranda Gomes do Janaína. O Almédio Miranda Gomes aí do Janaína. Já não vai passar mais ser na igreja, vai ser lá no início do posto. Ela sai lá na João Luiz Duarte, pega a BR, vai embora. O início vai ser na sua casa. Ou senão ainda vai pela Avenida das Torres e vai embora. Nós não temos que... Eu acho assim, gente, eu não sei, eu estou pensando naquilo de a hora que subir e ir voltar. Para que ele ir voltar? Então já sobe, vai para João Luiz Duarte, pega a Avenida História e vai embora. E assim vai. Isso é para vocês, só uma colocaçãozinha. Nós somos pouquinhas pessoas aqui, né? Imagina uma comunidade. Bota isso aí, o povo pega na hora. O Nino está ciente, fizemos uma reunião lá. Me justifica tanto vocês como a para nós é um sonho financeira. Para nós é um por sonho. Que ela tem que ir voltar? Ela pega, vai, só já sai carregada e vai embora. Então você vê como é difícil comandar uma empresa, não é assim. Você quer ver, tira um ponto de ônibus de frente a uma casa e bota mais para frente, para você ver se a lista não vem em cima já imediatamente. Essa é a minha falação, vereador. Tem razão, por exemplo, antigamente eu lá do Bom Viver, eu vinha lá de cima e vinha pegar na BR. Aí colocaram o ônibus, passou um pouquinho ali do Colégio Santa Maria, depois botaram na Indil, e agora nós já estamos conversando, botar no ponto máximo. Lá na Vida das Torres. Por que aquele ônibus já não pega e sobe, já sai pela Vida das Torres, desce e vai embora? Deu, acabou. E quer dizer, vocês podem diminuir a quantidade de ônibus e não precisam ir voltar. Por quê? Por que tem que ir voltar? Justamente, agora vai botar isso na cabeça do usuário. Mas é coisa de se pensar, porque aqueles que não estão sendo agraciados e sentados, eles vão ser os primeiros a sentar. Então aqueles que estão chegando por último vão em pé. Essa é a minha opinião. Não, a sua colocação é excelente. A sua colocação é excelente. Aí, só que aí geralmente a gente fala com a comunidade, com o vereador do bairro, aí não concorda, volta tudo atrás novamente. Então pegar a Avenida História e embora, para que tem que ir voltar? Tem muita gente que embarca para pegar o lugar sentado para deixar de volta para embora. É um caso a ser estudado. Vereadora Magali. Vocês vão fazer uma experiência? Senhor Isaías, senhor Jair, senhor Kleber, senhores vereadores, senhor presidente, boa tarde. Tenho o prazer de conhecer vocês, senhor Isaías, senhor Jair, né? Não tive a oportunidade anteriormente. Até porque a minha formação é na área da saúde e acaba sendo um pouco distinta do papel que exercem no município, né? Mas eu tenho algumas solicitações, eu que acabo me deslocando mais para o interior do município, que é onde
eu tenho a concentração de amigos, de familiares, então as reivindicações dessa comunidade é bastante grande em questão de horário de ônibus, né? A gente está com um problema hoje na comunidade da Limeira, de Três Riachos, né, no bairro de Três Riachos, com o horário de ônibus da noite. Hoje a empresa tem um horário de 22h40 com saída do centro de Biguaçu, com destino a Três Riachos. Existem várias reivindicações e muitos problemas referentes à dificuldade em pessoas estudarem no período noturno, né, em escolas técnicas que o município não tem, acabam procurando outros municípios, São José, Florianópolis, e acabam não conseguindo se matricular nesses cursos, exercer às vezes até uma atividade profissional noturna, por não ter o horário de ônibus com saída do centro de Florianópolis nesse horário. Hoje já existe para a Armação Armação da Piedade, governador Celso Ramos, um horário com saída de Florianópolis, que apanha o pessoal em Biguaçu com um custo reduzido da tarifa. Então, a minha solicitação e reivindicação é para avaliação da possibilidade da saída também de um horário para Três Riachos em torno de 22h40, para atender essa comunidade que principalmente os estudantes, né, que hoje é a maior dificuldade. Uma outra reivindicação hoje também na comunidade no bairro de Três Riachos, na comunidade de São João, a linha Saudade, ela vai até a encruzilhada de Três Riachos, né? Até, se eu não me engano, ali a oficina do IA, antes da ponte, né? Devido ao crescimento da comunidade ali perto, das proximidades da Granja Áurea, tem um loteamento novo ali em frente à padaria do Leleco, existem vários pedidos para que esse itinerário, né, esse horário de ônibus siga esse trajeto até a panificadora do Leleco, principalmente nos horários de pico e horários escolares, porque muitas crianças e adolescentes, principalmente no segundo grau, que não tem nessas comunidades, eles têm que caminhar da encruzilhada de Três Riachos até a panificadora, aquelas mediações ali que dá em torno de 2 quilômetros. Então, oi? Na entrada da granja. Na entrada da granja. Então, se estender esse percurso até a entrada da granja, principalmente nos horários de pico e horário de saída e entrada de aula, já atenderia a necessidade dessa população. Um outro pedido que eu tenho hoje o ônibus da linha Biguaçu Antônio Carlos, ele sai do Janaína, né, no início da manhã. Nós temos no bairro Fundos e Jardim Carandaí, no período da manhã somente, em torno de 20 adolescentes que se deslocam para Antônio Carlos para estudar lá. Esses adolescentes, eles caminham em torno de 1 a 2 quilômetros para irem até a BR, para pegar o transporte para se deslocarem para Antônio Carlos. Então, eu gostaria de solicitar para avaliação da possibilidade dessa ida, ao invés de ser do Janaína, passar a sair da frente da antiga Univale, ali do Jardim Carandaí. E na hora de retorno, que daí acaba não tendo a parada fixa ali, né, ele faz o retorno, o viaduto e volta para Antônio Carlos, avaliar a possibilidade de entrar também ali no bairro Jardim Carandaí, para que essas pessoas não tenham que fazer esse trajeto a pé. No período da tarde, o número é maior, tá? De crianças e adolescentes. No período da manhã, em torno de 20 adolescentes. Também gostaria de reforçar o pedido do vereador Ney Cunha, referente a horários, a ampliação de horários de linha para o bairro Fundos, principalmente nos horários de pico. A gente percebe uma superlotação nesses horários. As pessoas acabam se deslocando até a BR, porque muitas vezes acaba o motorista não conseguindo parar porque o ônibus está superlotado. Então, para atentar esses horários, né, avaliar a possibilidade de ampliar essa frota. Também gostaria de reforçar o pedido do vereador Brás, que não se faz aqui presente, mas que é uma reivindicação do vereador Nino e do vereador Wilson,
referente à saída dessa nova linha da frente da UPA, passando pelo bairro Fundos e Janaína e Bom Viver. Mas, no meu ver, eu acho que esse é o pedido do vereador Braz, ele não está aqui para esclarecer. Para o bairro Fundos, a necessidade dessa linha realmente existe, mas com a finalidade do centro de Florianópolis, né? Eu não vejo essa alternativa com maior benefício retornando para o centro de Biguaçu. Fica claro que para o bairro Fundos, né? Eu vejo essa necessidade. E também gostaria de reforçar o pedido do vereador André. Só para complementar, vereador André, é muito pertinente o seu pedido da linha de Santa Catarina, Rússia. Vejo isso como um problema bastante antigo já, como a minha formação é enfermeira, eu não sei se é de ciência de vocês, e trabalhei bastante tempo na saúde, e quando frequentava a unidade de saúde de Santa Catarina, a gente sempre se deparava no problema do translado, né? As pessoas da comunidade da Rússia ficam bastante afastadas da Alemanha, do posto de saúde. E essas pessoas acabam tendo dificuldade de ser atendido no serviço de saúde, como escolas também, com certeza será bastante beneficiado. Então é só para reforçar o pedido do vereador André. Outra questão que eu gostaria de pontuar, que foi falado, até falei fora do microfone, da questão do horário de Palhoça, também reforçando o pedido do André, e só para deixar claro que foi falado do problema do trânsito, né, do viaduto. Se esse atendimento até o Hospital Regional de São José já for pelo menos nos horários de visita do hospital, já ajuda bastante. E o horário de visita ele é fora desse pico de trânsito, de maior trânsito, né, que seria das 14 às 17 horas. Então é só um complemento para a avaliação. E para finalizar, vereador Bilico, já me estendi demais. Na verdade, é uma angústia, tá, que a gente vem sofrendo, a comunidade do interior vem sofrendo. Hoje houve um episódio, tá, que não é o primeiro, tem acontecido com bastante frequência. O horário de 4h45 da manhã, com saída de Três Riachos ao centro de Florianópolis, o ônibus furou o pneu. E não foi feito nenhum deslocamento de outro ônibus para atender esse pessoal. Esse horário o ônibus vem lotado no sentido de ocupar todas as poltronas, não vem lugar vago. O próximo horário é 5h30 da manhã, tá? Foi aonde passou esse horário, atendendo o pessoal das 4h45 e das 5h30. Conclusão. Chegou na metade do trajeto, já não tinha mais condições de pegar passageiros, teve um atraso de quase 2 horas para esse pessoal. Então, é claro que vocês vão me responder, e eu tenho ciência disso, de que se deslocar um ônibus daqui até o final de Três Riachos para pegar esse pessoal, acaba passando o horário das 5h30. Só que o problema é que o horário das 5h30 não suporta o horário das 5h30 e o horário das 4h45. Então, eu acho que é uma falta de consideração com a população que está lá, porque muitos acabaram ficando sem o atendimento, porque o motorista não tinha mais condições de parar. Então, é só uma situação para ser avaliada, para que talvez isso não ocorra mais e possa atender a população. Muito obrigada. Tá, sobre esse último assunto ali, nós temos orientado o seguinte: eu tenho que ver onde é que furou o pneu, tá? Porque se fosse próximo dos pontos finais, nós orientamos o motorista, porque tem carro que entra às 6h15 lá em cima, 6 e pouco, o motorista trocaria o carro e o fiscal mandaria um outro carro para cima para substituir o próximo horário, aí não dava esse transtorno para o usuário. Né? Só para reforçar, o pneu furou antes da comunidade da Limeira, porque o pessoal da Limeira ficou de pé. Tá, mas eu vou apurar porque na verdade é o seguinte, tá? Se já saiu do bairro e não tem como trocar lá em cima o carro, o fiscal tem que mandar um carro no caminho, exatamente para não dar esse problema que você falou da superlotação. Só fazer uma colocação que pode ter acontecido, tá? Porque eu tenho a experiência e ando por tudo quanto é o interior ali. Já que o horário é muito cedo, porque quando acontece durante o dia, o que acontece? Eles correm numa casa onde tem telefone imediatamente, e lá com certeza o motorista não deve ter, já que a Limeira, quem vai para lá pode ir lá, não tem celular que consiga pegar lá.
Com certeza deve ter acontecido isso. Até não vou mesmo ficar no porque o compromisso, motorista né? também não me ligou. Entende? Eu estou até surpreso também. Com certeza é isso. A questão do Antônio Carlos aí, não vou dar uma verificada, Antônio Carlos Biguaçu que tu falou, porque, por exemplo, 6h40, não é que faz 6h05 lá de cima? É, 6h05. Daí, na verdade, quando ele vem para fazer o desembarque no Janaína, porque se ele vier no Janaína, vier no Viaduto do Furacão, entrar no Carandaí, para depois voltar, não. Ele teria que, quando vem, entraria lendo pro, sei lá, pro eu acho que... para ele já sair, desembarcar e embarcar já. Não precisaria ir ao Janaína, retornar para entrar. Eu transformado em uma linha circular. Isso. Ao invés dele parar no Janaína, ele entraria ali no Carandaí de manhã. Ao invés de sair do Janaína, porque ele sai do Janaína às 10:07, né? O ponto dele de saída é 6h50 do Janaína. Talvez transferir essa saída para as 6h50 ou 6h45 para que dê tempo dele retornar do Jardim Carandaí. Na verdade, eu transferi no circular. O que acontece? Ele vai passar por dentro do Carandaí, vai no Janaína e tentar ele não entra no Janaína, né? A saída dele é do posto ali, né? Do posto Ernestão. Dá para nós fazer isso. Mas aí eu dou um retorno depois para você, se o horário coincide, se der certo. Tá certo, isso, obrigada. Vereador Bilenco, fala, Bilenco. Boa tarde a todos, inclusive nossos convidados aqui, dando a honra a nós. O que eu ia falar, a maioria dos vereadores que já falaram. Então só tem uma coisa que está pendente. É que, ultimamente, quando eu precisava de um ônibus para funeral, problema funeral, para funeral eu sempre consegui com o Kleber. Aí ele me ajudou muitas vezes. Só que a última vez que eu por acaso, as pessoas escolhem para morrer final de semana ou feriado. Aí eu fui no Kleber, não consegui. O Saul, que estava na pasta, na época, inclusive está aqui presente, o Saul que estava na pasta também não conseguiu porque era um feriado. Então eu queria assim, ver um jeito para os vereadores, que não é sempre que a gente precisa, mas só precisa na hora ruim, que é a hora que é o feriado, final de semana, coisa parecida. Então eu queria ver se um telefone direto para a gente poder ligar quando precisar de um ônibus funeral assim, para ver o que você pode fazer. Aos finais de semana, meu celular é 24 horas ligado, não desliga. Tô jogando bola. Até na bola eu tô com ele, não desliga, é 24 horas ligado, até meia-noite. Vira de meia-noite, é 1h da manhã. Tem e por acaso a pessoa faleceu, eu também não estava no município ainda. Ainda tentei arrumar pro telefone, falei com o Kleber, falei com o Saul, e eu não estava no município ainda, por acaso. O Kleber, o Jair, o Saul, pergunta, eles ligou. Oi? Cobra-se uma taxinha, depende. Não, cobra-se hoje. É uma taxinha, tá? Existe um custo, depende da quilometragem, tá? Uma pequena taxa, mas só. Não, mas se não for problema, a gente resolver na hora que a pessoa. 9921, quem quer anotar? Eu vou querer anotar sim. Então, ok, mas era só isso que eu queria falar, tudo já falaram. 9921 9205. Tá ok, obrigado. Não tem problema, tô. Tira. Deixa, só encranca. É uma taxinha, porque até. Não, eu tenho até baixinha só. Tá doido? Quer matar os caras? A gente cobra uma taxinha só, que é por causa do motorista. Porque chega domingo para arrumar um motorista para o enterro, olha, o cara tem que correr atrás, porque não é fácil, o cara vai adivinhar. Aí o cara, quanto antes, mais cedo me ligar, claro que a gente não prevê como o cara vai morrer ali, né? Mas assim que faleceu, o pessoal pedia e tem que ligar o mais rápido possível para mim correr atrás do motorista. Eu gostei da ideia do rapaz desse É como o Bilenco diz, não tem hora pra morrer, né? Tem hora pra morrer. Mas eu espero o final de semana. Quer ver quando morre sábado à noite? Morre 6, 7 horas da noite aí. Aí que coisa triste. Eu quero agradecer ao vereador, dizer que a reunião foi produtiva, hein? Várias reivindicações foram feitas
E eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço o Isaías, né? Pelo pouco, né, Isaías? Mais de 30 anos. O Jair também. Então a gente sabe que eles não vão medir esforço para atender a maior parte das reivindicações dos vereadores. E dizer que uma das reivindicações que mais me chamou a atenção aqui foi aquela que o vereador Nino e o vereador Wilson ali ficou aquela dúvida se vai melhorar ou não vai. Que uma hora um vai até lá, outra hora o outro vem até cá. Então, eu até uma sugestão para vocês, fazer um experimento. Fazer um experimento ali e ver se a comunidade aprova. Se aprovar o primeiro, querido, pode fazer que vai dar certo. Presidente, não é que se atender ou não atender. O meu questionamento é porque o vereador Nino questionou que o problema do povo, da turma do Janeiro, quer sentar e pegar uns problemas. Se eles embarcarem na ida e eles subir e descer na João Zima e pegar o Almeida Miranda Gomes e sair na João Luiz Duarte, pegar a BR e vai embora. Ele não precisa mais retornar. Porque assim, a Almeida Miranda Gomes ela é só cortada, ela não é atendida. Toda a Almeida Miranda Gomes ela é só cortada. Aquilo que o vereador André falou. Ela é só cortada, não tem ônibus que circula. Com exceção daqueles que vêm do Bom Viver e fazem coisa. Mas é bem poucos. E que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, esse que a vereadora Magali falou, simples de resolver, ele sai do Carandaí, só pela Almeida Grande, sai no Janaína, pega a BR e vai embora. Por que ele tem que vir, ir lá no Janaína, atravessar, vir aqui embaixo, voltar lá em cima, e dentro do Carandaí e voltar? O que eu estou dizendo é a praticidade das coisas. É que nem, por exemplo, que eu acho, por que o ônibus da João Luiz Duarte, né, vereador Fernando? Ele tem que ir e voltar. Porque tem 2 ônibus, tem que parar um outro, dar ré para um passar pelo outro. Ele vai, sobe, vai lá em cima na Pascoalina, vai embora. Aí pode vir um outro lá por cima e ele descer, tá entendendo? Então, por exemplo, por que o ônibus pega um da Almeida Miranda Gomes, passa pela Almeida Miranda Gomes, desce, passa no Janaína, sai no Carandaí, sai na BR? Por que pode fazer isso? Por que ele tem que voltar? Não sei por quê. Até hoje eu não entendi. Por exemplo, eu que tinha em Pleiteiro Mundial, que a gente ia 4 horas, 4h30, a gente fazia o máximo possível para não ter que voltar. A gente pegava e fazia a trajetória, ou eu pagava para um carro para ficar mais ou menos tudo em alinhamento, que o cara ia passar uma vez só e ir embora. Porque tu perde mais tempinho de voltando e o custo é dobrado. Esse é o meu questionamento. Agora, que vai atender ou não vai atender, eu acredito que vai atender. Porque a hora que subir, os caras que eram contemplados sentados aí vão sentar, passa para Joãozinho, sai no médio e vai embora. Tudo questão de costume. Oi? Tudo questão de costume. Não, a ideia é ser o que eu falei, vereador, ser experimentado, tem que fazer um experimento para ver se dá certo. Se der certo, continua-se. Ô Isaías, fez alguma coisa, considerações finais? Eu queria só completar sobre essa questão ali do Wilson ali. Nós temos feito agora recente em 2 linhas, tá? Não foi aqui, foi lá em São José, que foi a linha Dona Wanda e a linha Dona Adélia. Nós fizemos sábado e domingos. Nós tivemos pouquíssimos problemas, sábado e domingo. Mas o ideal seria começar nessa sugestão de vocês ali no sábado e domingo. Sábado, domingo, itinerário, sobe e desce lá como está falando ali. Durante a semana, implanta depois aos poucos. É possível fazer. Ponto inicial começaria na casa do Nino. Ponto inicial de manhã, no primeiro horário. Que aí teria que mudar o ponto final da igreja. Teria que começar ali. Não, aí ele já sai reto. Não, sai lá por cima. A igreja, barreira, colégio. Tá bom, gente. Deu. Aí já não dá. Aí não é atendido o pessoal do povo. Fala aí. Tá, e só para finalizar, eu queria agradecer essa oportunidade que nós tivemos aqui. Eu acho que foi bem produtiva, anotei bastante coisa aqui, tenho certeza. Vou dar retorno disso aqui, tá? Para o presidente da Câmara aqui, daí ele vai falar para vocês o que foi atendido, o que dá para ser atendido. O que não dá também, dentro do possível, explicar o motivo que não dá, tá? Mas eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Tem bastante sugestão que nós trabalhamos. Ó, essa, por exemplo, de subir com os carros pequenos no morro, não tinha passado pela nossa cabeça. Uma coisa potente. Então seria isso. Queres falar mais alguma coisa? Hoje, queres falar alguma coisa? Eu só queria agradecer aí a presença de todos aí, né, e por conhecer ali os novos vereadores que a gente ainda não conhecia. E qualquer reivindicação, temos com a porta aberta aí para atender melhor vocês aí. Kleber, quer falar mais alguma coisa, Kleber? Só para dizer para o vereador, meu amigo Nino, que não parou o projeto nunca. O que aconteceu, o que ocorreu na verdade foi um pequeno entrave na questão do terreno, que já está resolvido, então agora a coisa vai fluir com certeza. É isso.
Fique de olho. Descobrem. Eu quero agradecer aqui a vinda do diretor de trânsito, Kleber Correia, que veio representar o doutor em trânsito. Quero agradecer o Jair pela sua vinda, agradecer o Isaías, agradecer os vereadores, o ministro terá honra com a participação nessa reunião, que foi bem produtiva, e dizer para os vereadores que às 18 horas temos sessão. Declaro encerrada essa reunião.